Olá, bem-vindos a esse dia que nós vamos falar um pouquinho mais sobre nacionalidade portuguesa via sefardita. Diretamente aqui de Lisboa, na Martins Castro, uma consultoria portuguesa e internacional de mobilidade que tem a presença em vários países como Brasil, Colômbia, México, Estados Unidos e Israel. Nossa expertise é nacionalidade portuguesa, especificamente a portuguesa via judeu-sefardita. E hoje nós vamos ter a presença, para falar um pouquinho mais e tirar todas as dúvidas, da doutora Patrícia. Vou falar um pouquinho sobre o currículo dela. Advogada, especialista em Direito Constitucional e Tutela Jurisdicional pela Universidade de Pisa, Itália, mestre em Direito Jurídico Forense pela Universidade Lusófona de Lisboa. E aí, Patrícia vai poder contar um pouquinho aí pra gente sobre como é que tá o processo de nacionalidade e sendo um pouco menos formal, a gente não fala doutora Patrícia, a gente fala Patrícia Barros. E a pergunta que todo mundo quer saber agora é: ainda é possível requerer a nacionalidade portuguesa via judeu-sefardita? Obrigada, Érica. Bem, ainda é possível sim solicitar a nacionalidade pela via sefardita. Nós tivemos algumas alterações, mas sim, ainda é possível. Bom, para quem tem dúvida ainda, a Patrícia vai poder contar um pouquinho mais pra gente sobre quem são os sefarditas e quem tem direito a esse processo de nacionalidade via portuguesa, via judeu-sefardita. Sim, sim. A nacionalidade portuguesa pela via sefardita se refere aos descendentes dos judeus, aos judeus portugueses que foram expulsos do território português na época da Inquisição. Esta possibilidade foi dada pelo governo português como uma reparação histórica, permitindo então que os descendentes desses judeus tenham a chance de se tornarem portugueses por essa via. E a pergunta que todo mundo tem: é possível dar entrada no processo de nacionalidade portuguesa via sefardita em qualquer lugar? Onde é que a gente precisa estar para fazer esse processo? Pode estar em qualquer lugar do mundo. Não precisa estar em Portugal, não. Então, para você que tem direito, já sabe, né? Judeu-sefardita tem direito ao processo de nacionalidade. Para você saber se você pode fazer isso, você pode acessar o QR Code que está na tela. Tem um formulário para que vocês possam preencher e tirar todas as dúvidas com relação à possibilidade de dar entrada no processo da nacionalidade via judeu-sefardita. E essas pessoas que têm direito ao processo, o que elas têm de benefício com a nacionalidade portuguesa? Acesso à educação. Então, você, como se tornando um cidadão português, você tem benefícios, principalmente financeiros, com descontos nas mensalidades. Trânsito livre em mais de 200 países pelo mundo. Transmissão para os filhos, que eu acho que é o principal, né? Deixar essa herança de ter uma dupla nacionalidade, de poder morar em outros países da União Europeia, né? E, claro, se quiser empreender na Europa, se quiser vir trabalhar, você, como cidadão português, tendo essa nacionalidade, vai ser possível e vai ter essa facilidade. Além, é claro, de que todo mundo sabe ter acesso aos Estados Unidos sem necessidade do visto, porque você é um cidadão português. Bom, mas tivemos algumas mudanças aí, algumas novas informações com relação ao projeto de lei da nacionalidade via judeu-sefardita, né? Vínhamos aí desde 2022 com mudanças, passamos 2023 e finalmente chegamos em 2024 e recentemente foi discutido novas informações com relação à lei no dia 5 de janeiro. Patrícia, conta um pouquinho pra gente o que aconteceu nesse processo do dia 5 de janeiro. Em 5 de janeiro, então, houve na Assembleia da República, eles aprovaram um novo projeto de lei que incluiu novos requisitos para a lei da nacionalidade, para os descendentes dos judeus sefarditas, né? Então, nesse caso, os interessados em requerer a nacionalidade por essa via, devem residir em Portugal por pelo menos 3 anos. Isso aconteceu dia 5 de janeiro, mas eu ainda posso solicitar? Ainda pode, porque isso tudo depende de regulamentação, né? O projeto só foi aprovado na Assembleia. Ele ainda precisa passar por um longo processo político e de admissibilidade para que isso vire um regulamento, para que só daí comece a valer. Então significa que eu ainda posso, porque a gente não sabe quando vai valer, e até quando preciso dar entrada no processo? O que você sugere, né? O que você recomenda, na verdade? Sim, né? O mais depressa possível. A gente ainda não tem uma data certa, justamente porque a gente depende do governo português avançar essas etapas, né? Com a aprovação do presidente, depois isso volta para a Assembleia, então é todo um processo de regulamentação. A gente não tem uma data certa para quando isso vai acontecer. Então, se você que tem a intenção e tem a possibilidade de fazer a solicitação da nacionalidade portuguesa pela via sefardita,
O ideal é que faça o mais rápido possível. Claro, porque tem todo o trâmite, né, dos papéis, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente como é que funciona o processo. E a pergunta que todo mundo me faz, quem está com o processo na conservatória, no governo português, na CRC, precisa se preocupar? Não, porque nenhuma alteração legislativa vai afetar quem já entrou com os processos. Então, quem já está com o processo na conservatória não precisa se preocupar, não pode ser feita nenhuma alteração, porque ela não pode retroagir. Nenhuma alteração pode retroagir. Perfeito, obrigada, Patrícia. Acho que nesse primeiro momento a gente entendeu quem tem direito à nacionalidade portuguesa via sefardita, o que nós fazemos aqui e quais são os benefícios de quem se torna um cidadão português. Pedi para vocês esperarem, porque na próxima oportunidade a gente vai poder falar sobre como é que funciona o processo, que eu acho que é a grande dúvida, quem pode, como é que faz para ter o processo de nacionalidade deferido. E tirar as dúvidas que ainda surgiram, né, que ainda podem surgir com relação a essas mudanças no projeto da lei. E claro, contar para vocês também sobre uma das etapas do processo, que é a parte de genealogia, né? Então, quem vai falar um pouquinho depois para vocês é Tereza, eu vou apresentá-la já inicialmente para vocês. Ela é mestre em antropologia na área de estudos judaicos pela Universidade de Lisboa e desde 2015 trabalha com a lei de nacionalidade portuguesa via antecedência de judeus sefarditas. Primeiro como gestora de processual na comunidade israelita de Lisboa e em 2021 passou a fazer parte aqui da nossa equipe da Martins Castro, no departamento de genealogia. Então, se quer descobrir se tem origens sefarditas, tem origens judaicas sefarditas, a Martins Castro pode ajudar, obviamente. Para isso, normalmente nós perguntamos logo o nome dos seus avós e dos seus bisavós, não é? Quanto mais nomes e mais informação nos der sobre eles, mais podemos fazer uma pesquisa elementar mais vasta, mais alargada, portanto conseguimos analisar mais linhagens para assim descobrirmos se realmente tem essa ascendência judaica. Mas pronto, com algumas, nós temos, obviamente vamos colher alguns dados, não só os nomes completos, como também datas de nascimento, casamento e óbito, e também vai ser muito importante para aferir a viabilidade do seu processo, se tem ascendência sefardita ou não, se tiver realmente sobrenomes, se nós entendermos, se nós encontrarmos que realmente a sua família viveu em determinada cidade, em determinado país, portanto esses são realmente os requisitos ou os indícios mais importantes que nos levam a aferir se realmente têm origens judaicas ou não. Para Martins Castro poder ajudar e fazer esta pré-análise da história da sua família, primeiro pode preencher um formulário que está no nosso site e onde nós pedimos algumas informações, se tem tradição judaica ou se perdeu, quais são os nomes dos seus bisavós e bisavós, e aí então depois remetendo esse formulário nós podemos analisar todas essas informações. Com essa pré-análise inicial, não é? No caso de entendermos que realmente é qualificado, que é elegível para fazer esse requerimento da nacionalidade portuguesa, então vamos em busca de toda a documentação que comprova e que estabelece a filiação de todas essas gerações, para fazer então depois um relatório genealógico em que apresentamos então todas as gerações de forma obviamente cronológica entre o cliente e o judeu ou o cristão novo. Pronto, entretanto, quando concluímos o relatório genealógico e a árvore genealógica, entregamos e submetemos na CIL ou na CIP e eles próprios também fazem a sua própria análise, não é? Eles vão ler toda a documentação, leem se realmente todas as gerações estão bem relacionadas, se é possível, através da documentação, entender todas
toda a filiação e todos os vínculos, né, e a pertença do cliente ou do candidato às origens, a estas origens sefarditas, a esta comunidade de judeus sefarditas. E então, depois analisando então o relatório, emitem um parecer positivo, que se conclui com a emissão do certificado, não é? Que o torna elegível depois para também entregar o processo na conservatória e continuar por via o processo na conservatória. A distinção entre SIL e CIP, em relação aos critérios de qualificação da elegibilidade de um candidato para obter a nacionalidade portuguesa por via da sua ascendência sefardita, é realmente a questão religiosa. A SIL não tem este condicionalismo, não é? Não aceita qualquer pessoa que comprove que é descendente de judeu, e realmente a comunidade do Porto só aceita judeus que comprovem ser ortodoxos, portanto que mantêm os rituais judaicos na sua vida e na sua história familiar próxima. Como é que se prepara para fazer a pré-análise? Primeiro, entender a sua história familiar e consultar todos os membros da família, talvez os mais velhos consigam trazer informações que você ainda não sabe, e perguntar mesmo quem eram os avós, quem eram os bisavós, quem eram os trisavós. Às vezes há pessoas que sabem que não falam, e é interessante mesmo no seio familiar falar sobre essa história, sobre essa memória familiar. Depois entender se alguém na sua família tem documentação antiga, portanto, dos avós e dos bisavós, e assim, se você conseguir colecionar alguma documentação, e mesmo que não tenha documentação, pelo menos se souber os nomes, se souber as datas de nascimento, casamento ou óbito de um ou do outro, já nos ajuda a investigar depois nos arquivos e nas plataformas de genealogia. E mais uma vez falando para vocês, quem tiver dúvida ainda se tem o direito à nacionalidade, se quiser ter essa comprovação, a gente precisa fazer essa primeira pré-análise, acessem o nosso QR Code e preencham as informações com a maior quantidade de detalhes dos seus antepassados. E dúvidas, nós temos também o nosso e-mail, olá@martinscastro.pt. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre quais são as etapas do processo de nacionalidade via judeu-sefardita. É importante explicar para vocês todas as etapas, para que fique bem claro. Nós dividimos aqui em 3 etapas. Então a primeira é o estudo genealógico, como eu falei para vocês, né? A parte da Tereza, que tem bastante, aqui a gente tem uma equipe especializada para fazer essa busca, se você tem um judeu na sua linhagem. Depois nós temos a parte da CIL, que é a Comunidade Israelita de Lisboa, onde vai ser entregue o certificado de que você é um judeu sefardita, um documento importante para compor o teu processo na parte do governo, na conservatória. E a última parte é a conservatória, né, onde vai ser deferido, você vai ter o assento de nascimento português, que com ele, indo a qualquer consulado português no Brasil, você vai ter direito a dar entrada no seu passaporte. Então são essas 3 etapas que nós temos aqui do processo. Quanto tempo dura todo esse processo que eu falei para você, Patrícia? Bom, pela nossa experiência e as informações dos procedimentos que a gente tem junto às conservatórias, o prazo médio hoje é entre 24 a 29 meses. Claro que esse tempo pode ultrapassar se for necessário a apresentação ou complementação de outros documentos. Que documentos o processo exige? Bem, os documentos para pesquisa genealógica vão ser solicitados por eles, né? Então, assim, são várias certidões dos antepassados. Os documentos que a gente precisa para entrar com o pedido de nacionalidade é a certificação da CIL, que é essa primeira etapa, segunda etapa, desculpa, e depois os documentos pessoais, que a gente faz a solicitação, envia junto um e-book com a explicação de como os documentos devem ser apresentados, e aí com a entrega dessa documentação a gente faz a submissão do processo de nacionalidade. Uma coisa muito importante, esse processo tem que ser feito por advogados, Patrícia? Não é obrigatório que seja feito pelos advogados, né? O ideal é quando você faz e usa uma assessoria jurídica, é que qualquer problema que dê durante o pedido de nacionalidade, durante o procedimento, ou até mesmo após a finalização de um indeferimento de um pedido de nacionalidade, com o advogado é mais fácil de poder
ter o acesso à justiça. Então, para judicializar, só quem pode judicializar é um advogado. Importante essa informação, né, ter esse respaldo, e falando de Martins Castro como referência no processo de nacionalidade via judeu-sefardita. E a gente sabe da mudança desde 2022, o que é a exigência de vínculos? Por que essa exigência dos vínculos, Patrícia? Bom, os vínculos passaram a ser exigidos, então, após a alteração ocorrida em setembro de 2022, e somente se exige para os processos submetidos após essa data. Ok? Os vínculos podem ser viagens frequentes a Portugal, declaração de amigos ou parentes portugueses, inscrições em associações culturais, esportivas aqui de Portugal, as pessoas que já vieram para cá, estudaram aqui, moraram aqui. Então, é um conjunto de vínculos. Não há uma especificidade, uma obrigatoriedade que seja esse ou esse vínculo, né? Então, a gente faz essa construção. Tá. E esses vínculos que você acabou de falar, eles são válidos, eles são aplicados para quem está fazendo, para quem está entrando com o processo de nacionalidade via judeu-sefardita. Exatamente, só para via judeu-sefardita. Tá. E como comprová-los, né? Você acabou dizendo, então a questão do parentesco, enfim, a gente sabe que associação e instituições portuguesas, isso podem ser considerados como os vínculos e, como eles dizem, as viagens ao longo da vida, Exato. né? Para ser comprovado. Tem aqui uma questão que surgiu sobre o Tribunal do Porto da inconstitucionalidade. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso, Patrícia? Claro que sim. São várias as dúvidas quanto à constitucionalidade da exigência dos vínculos, né? Entretanto, a política é de apresentar os vínculos, certo? Existe uma regulamentação e nessa regulamentação há a necessidade da apresentação dos vínculos. Entretanto, a conservatória, que é onde se processa o pedido de nacionalidade, vai seguir o que está na lei e no regulamento. E só quem pode decidir pela inconstitucionalidade desse pedido de vínculos ou não é o tribunal, ok? A política do nosso escritório é sempre com o objetivo de que o processo seja deferido. E a gente não arrisca. Então, assim, a gente sempre pede que o cliente pelo menos nos apresente um vínculo. Para que justamente não corra o risco do processo ser indeferido pela falta de um documento, correto? Posterior a isso, caso o processo venha a ser indeferido, aí sim se utiliza o tribunal para poder exigir e apresentar que esse pedido dos vínculos seja inconstitucional. Né? Então foi isso, é um pedido que tem que ser feito pelo próprio requerente, perante o tribunal, obviamente com um advogado. É uma etapa a mais do processo, né? Na Exatamente. verdade, é uma continuação. Bom, então para resumir um pouquinho de tudo que a gente falou para vocês, então é possível requerer, né, solicitar a nacionalidade portuguesa via sefardita. Vocês podem acessar o QR Code que está aí, preencher com o maior número de informações dos seus antepassados para verificar a possibilidade de vocês terem o judeu-sefardita na linhagem de vocês. O processo está demorando em torno de 24 a 29 meses, como foi falado pela Patrícia. E ao final do processo, você tem a sua certidão de nascimento portuguesa, que dá acesso a aplicar para o passaporte português e ter o tão famoso passaporte vermelho. Bom, sobre mais dúvidas que a gente tem aqui, como é que a gente pode, então, Patrícia, compartilhar com as pessoas o que a gente faz aqui? Como é que a Martins Castro vem para ajudar os clientes que querem acessar, que querem ter acesso à nacionalidade? Bom, a Martins Castro conta com um time de advogados especialistas na matéria de nacionalidade, né? Então, em especial a via sefardita. A gente tem um suporte muito grande e pessoas capacitadas para a gente poder avançar com os pedidos, ou seja, seguir exatamente com o que se exige para se apresentar esse tipo de pedido de nacionalidade, e a partir da nossa expertise a gente utiliza os meios de chegar a um resultado positivo. Claro. Tem que ser maior de idade para pedir processo de nacionalidade via sefardita? Pela via sefardita, sim. Precisa ser maior de idade. Tá. E uma pergunta super frequente. O sobrenome da minha família, né, Batista, tem direito? Olha, a gente não pode... pode ser que tenha.
precisa mesmo é ser feita uma pesquisa, porque nem todo o sobrenome vai te levar até um judeu sefardita na linhagem ou na tua árvore genealógica, né? Então, realmente precisa ser feita uma pesquisa para ter essa certeza. Óbvio que se já tem alguém certificado na família, muito provavelmente vai ter direito também. Sim, então é importante, acesse o QR Code, coloca todas as informações dos seus antepassados para que a nossa equipe, a equipe da Tereza, possa fazer a análise para verificar se existe um judeu sefardita na sua linhagem. E como a Patrícia bem disse, se tem alguém da sua família que já tem essa certificação, já é metade do processo aí andado, né, já caminhado. E é uma outra pergunta, posso transmitir para toda a minha família? Pode sim, mas depende de cada caso, né? Para filhos menores, ela acontece de um jeito, para cônjuge acontece de outro jeito, então para filhos maiores também é de outra maneira que se faz. Entendi. E pode sim fazer essa transmissão. Pronto. Bom, queria agradecer aqui a Patrícia pela oportunidade de falar um pouquinho com a gente, tirar as dúvidas, que eu acho que são dúvidas que acabam surgindo o tempo inteiro com as pessoas e a gente pode ter essa oportunidade de poder falar. Aqui complementar com vocês, se, como a gente falou, né, alguém quer uma família certificada, né, então às vezes a gente tem uma pessoa que já começou o processo e quer ter a oportunidade de passar para outras pessoas, então a gente chama isso de um processo de adaptação. Exatamente. Né, que aí a gente transmite sempre para maiores de idade e para pessoas que estejam da mesma linhagem. Isso facilita bastante, então se você tem alguém da sua família que já está com o processo em andamento, você entraria com uma adaptação e a gente também pode seguir com o processo aqui. Uma outra coisa importante que surge de dúvidas com relação às taxas do governo, né? Então a gente tem a CIL, como as etapas que eu falei lá atrás, né? O estudo genealógico, a segunda etapa é a CIL, então existe um valor de donativo que essa comunidade israelita de Lisboa, ela solicita. Então, se você é o primeiro da sua família a dar entrada no processo, você tem um valor de 500 euros para essa taxa. E se você é uma adaptação, você tem um valor de 250 euros. E para o governo português, para a conservatória, existe uma taxa para quem vai dar entrada no processo, né, via nacionalidade judeu-sefardita, que é de 250 euros para todos os solicitantes do processo. Já tenho a nacionalidade pela via sefardita e quero saber se posso transmitir, né? Então, acho que isso é algo que vem, as pessoas às vezes, o primeiro passo, né, é ter a nacionalidade via judeu-sefardita para depois transmitir para os outros membros da família. Então, explica aqui pra gente, para quem essas pessoas que têm a nacionalidade portuguesa via judeu-sefardita pode transmitir e como é que funciona tudo isso? Bem, a nacionalidade pela via judeu-sefardita, ela pode ser transmitida para os filhos ou para os cônjuges, né? Para os filhos menores, porque para os filhos menores, foi como a gente falou então anteriormente, eles precisam também passar pelo processo de adaptação. Para os filhos menores, eles não precisam disso, então eles entram pelo artigo 2º, como a Érica referiu, que é para os filhos menores de 18 anos. Ou seja, os filhos têm que ter menos de 18 anos para que seja possível o enquadramento nesse artigo. Aí o mais importante, gente, como é que essa pessoa sabe se tem direito a receber essa nacionalidade por transmissão via sefardita? Vocês podem acessar o QR Code que está na tela, tem um link que vocês preenchem com as informações para que cheguem aqui até nós e a gente possa verificar essa viabilidade para que vocês tenham a transmissão da nacionalidade portuguesa. Qual é o melhor momento para iniciar esse processo de nacionalidade para os membros da família de uma pessoa que já é portuguesa via judeu-sefardita? Ok. Para os filhos menores, precisa mesmo se prestar atenção na questão da idade, né? Então, se o filho estiver na iminência de fazer 18 anos, se pede que seja o mais rápido possível, justamente para ele não perder isso. Qual a diferença entre fazer para o menor e para o maior? O menor vai ter que passar ainda pelo processo de certificação, pela etapa de certificação da CIL, vai ter esse custo a mais da taxa de 250, do donativo de 250 euros na CIL. Se ele for menor de idade, ele vai entrar por um outro meio, que é pelo artigo 2º.
Então já não necessita fazer a certificação, embora ele precise apresentar os vínculos, né? Há ainda assim a necessidade da apresentação de vínculos com a comunidade sefardita, mesmo para os menores de 18 anos. Claro que, quanto aos vínculos, a gente precisa observar a questão da idade desses menores. Obviamente que se for uma criança lá de 5, 6 anos, eu não vou exigir viagens frequentes a Portugal ao longo da vida, até porque é um espaço de tempo curto para se provar isso. Também não vou exigir vínculos, grandes vínculos, como amigos e, enfim, familiares portugueses, sim, ajudam, mas, por exemplo, amigos ou vínculos com associações, até porque não se tem idade suficiente para isso, né? Então, é sempre bom observar a característica de cada um desses filhos. E com relação, bom, você explicou um pouquinho com relação aos vínculos, claro, vai depender da idade desse menor de idade para entender qual é o vínculo que vai ser necessário ou não, e quanto tempo leva o processo, Patrícia? O processo leva em média 24 meses também. Desde meados de março, abril, que os processos podem ser submetidos via online, ok? E a gente já vem submetendo os processos dos menores filhos de sefarditas, que é o artigo 2º, por essa via. A gente ainda não tem nenhum processo concluído, ok? Mas a gente estima ainda uma média de 24 meses até que esse processo seja concluído. Tá. Né? Tudo, obviamente, depende do trabalho e do desenvolvimento, isso da própria conservatória, porque são eles que analisam. Então a gente tem uma expectativa de que em torno de 24 meses os processos do artigo 2º, que são os filhos menores de judeus sefarditas, sejam concluídos. Tá, isso faz com que as etapas do processo, sendo online, sejam um pouco mais rápida, mas não necessariamente que o processo todo vai acontecer de forma express, não vai acontecer. Exatamente. A experiência que a gente tinha com os processos de forma física, que como eram submetidos antes, era essa média de 24 meses. Né? Então a gente está puxando essa experiência e para calcular mais ou menos o tempo. Entendi. Então é importante, dependendo da idade do menor, ter também os vínculos que o pai já construiu por ser sefardita. Exatamente. Pode recomendar essa questão. Falando um pouquinho sobre cônjuges, né, que é o artigo 2º, como eu falei no início. Cônjuges têm direito à nacionalidade portuguesa, certo? E como é que funciona o processo para eles? Bom, os cônjuges casados fora de Portugal, eles vão ter que primeiro fazer a transcrição do casamento aqui em Portugal, né? Esse processo a gente também faz e orienta, sempre que a gente observa que o casamento não está transcrito aqui. Por quê? Porque o casamento só vai ser reconhecido para que ele tenha a nacionalidade se houver a transcrição do casamento em Portugal, ou seja, ele tem que ser casado em Portugal também. Então esse é o primeiro passo. Tá. Após a transcrição de casamento, a gente faz a solicitação de toda a documentação necessária para poder entrar com o processo de nacionalidade por ser cônjuge de um judeu sefardita, né? Não só os judeus sefarditas, mas é o nosso assunto hoje. Entendi. Certo. Então, no caso dos cônjuges, a primeira etapa é a transcrição do casamento e depois o pedido de nacionalidade. Tá, não sou casada no civil, porque eu entendo que a transcrição de casamento é para quem é casado no civil. Eu tenho uma união estável. Como é isso é visto em Portugal? Como é que eu faço esse processo? Porque pelo que eu entendi, eu preciso comunicar, a partir do momento que eu me torno portuguesa, eu preciso compartilhar com Portugal qual é o meu estado civil também. Exato. Acho que é mais ou menos esse sentido, né? É uma obrigatoriedade do cidadão português, né? Certo. Estar em dia com as informações junto aos órgãos portugueses. Ou seja, se eu sou casado, eu preciso informar ao meu país de nacionalidade, porque adquiri uma nacionalidade desse país, qual é o seu estado civil atual. Então, essa é uma das razões de fazer a transcrição do casamento. No caso, eu não sou casada no civil, eu ok. tenho uma união estável. É igual à transcrição de casamento? Qual é o processo? Não. Para ser reconhecida essa união estável aqui em Portugal, vai ter que fazer um processo judicial de reconhecimento de união de fato, que é como eles chamam aqui. Esse é um processo longo, demorado e com um custo bem mais elevado, né?
Inclusive, a gente brinca quando alguns clientes vêm nos perguntar sobre isso, a gente sugere, né, que casem então no seu país, porque vai ser muito mais fácil e menos custoso fazer uma transcrição de casamento do que um processo judicial de reconhecimento de união de fato aqui em Portugal. As taxas judiciais são muito elevadas aqui. Então acaba ficando um processo caro, depois ainda tem as taxas para os órgãos, as taxas depois para o pedido de nacionalidade, então acaba sendo um processo caro demais, né? Quando a pessoa é casada, facilita. E aí acaba demorando mais, né, do que a transcrição de casamento. Exatamente. Tá. E uma pergunta também que é importante, qual é o tempo que eu preciso estar casada com o português para dar entrada no processo de nacionalidade? Ou seja, quando é que eu posso submeter o processo de nacionalidade do meu cônjuge? A partir de 3 anos. Tá. A partir de 3 anos de casamento, tu já pode pedir a nacionalidade por esta via, sendo que de 3 a 6 anos você também precisa justificar com vínculos com a comunidade portuguesa. Tá, entendi. A partir de 6 anos já não é mais necessário. Certo, entendi. Então, explicando basicamente como é que acontece os dois processos, tanto de artigo 2º como artigo 3º, a gente já vai para a etapa da conservatória, certo? Né? Porque eu já tenho alguém da minha família que já tem a certidão de nascimento portuguesa. Exato. Vou direto para a conservatória, porém tem um acompanhamento jurídico, que acho que isso é importante dizer, de ter, eu posso fazer o processo sozinho, como a gente falou um pouquinho lá atrás? Sim, pode, mas a gente recomenda que seja com um profissional, com a Martins Castro, até porque a gente tem toda essa experiência para saber, é transação de casamento, é união estável, qual é o documento. E a questão das taxas, né, como a Patrícia comentou, essa etapa da conservatória você vai direto e tem a certidão de nascimento portuguesa no valor de 250 euros por pessoa, certo? Isso. Só lembrando que esse processo, tanto do cônjuge quanto do filho, é importante que a gente analise a documentação, porque há especificidades em cada caso. Por exemplo, o filho adotivo pode pedir a nacionalidade pela via sefardita? Sim, pode, mas a gente também precisa analisar a documentação, né? O casamento, para fazer a transcrição, a gente também precisa se eles têm acordo de comunhão de bens, né? Então, tudo isso precisa ser bem analisado e a importância do advogado nessa hora, de saber exatamente o que está tratando, com o que ele está lidando e garantir a possibilidade de se fazer a cidadania e de ter sucesso ao final. Claro, e já entrar com o processo, né, na conservatória, que tem esse prazo maior, o mais completo possível, para não voltar pedindo mais documentos e demorar mais tempo para ser deferido o processo. Exato. Né? E só lembrando, é possível fazer o pedido de nacionalidade via cônjuge quando as pessoas têm união estável. A questão só que eu esclareço é que é mais demorado e mais caro, mas ela é possível sim. Sim. Só para deixar claro. Ótimo. Bom, a gente falou um pouquinho sobre os vínculos, então eu queria que a Patrícia falasse da relação dos documentos desse processo, né? Que momento que eu posso, o que eu preciso, para essa parte de cônjuge e de filhos menores, porque é bem diferente ali do sefardita. Claro. É importante que a pessoa que vai transmitir a sua nacionalidade pela via sefardita, tanto para o filho quanto para o cônjuge, já tenha o processo concluído e tenha seu assento de nascimento. Né? Porque é um dos requisitos necessários dos documentos a certidão de nascimento do português. Então é extremamente necessário que se tenha isso. Ela pode iniciar antes, sim, ela pode contratar, iniciar antes para elaboração dos documentos, para que a gente auxilie, para que a gente verifique, analise a documentação se está correto, e a partir do momento em que o assento de nascimento desse novo português for emitido, a gente já pode dar início a ambos os processos, tanto via cônjuge como o filho menor de idade. Ok. Não, isso é interessante saber, né, para ter o time ali de quando começar, o que precisa.
os vínculos, tudo isso está super ligado. Então, recapitulando para vocês, o processo de nacionalidade via judeu-sefardita, né? A gente tem aqui as 3 etapas do processo, onde a gente faz o estudo genealógico com a nossa equipe de genealogia para buscar o judeu-sefardita da sua linhagem. Depois nós temos a parte da CIL, que é onde o seu relatório foi feito e você vai ser certificado como judeu-sefardita, né? Um documento que é necessário para o processo. E a última parte, que é a conservatória, o governo português, que vai avaliar todos os seus documentos e definir o processo e emitir o seu assento de nascimento português, que com ele você pode ir em qualquer consulado português no Brasil e dar entrada no seu passaporte português. E a partir desse momento, como a Patrícia bem disse, transmitir a sua nacionalidade para filhos menores e para cônjuge, né? Cada um dentro da sua especificidade de documentação, de taxas e de enquadramento jurídico, né? Isso é importante, ter esse acompanhamento dos advogados para que o processo seja submetido da melhor maneira possível. Hoje nós temos os processos totalmente online, né? Conta um pouquinho pra gente, Patrícia, a questão do online veio para facilitar, vai acelerar? Como é que você percebe isso? Bem, os processos online a gente já estava em fase de experiências e aprimoramentos desde meados de março, abril, né? Tá. Foi quando a gente começou a submeter os primeiros processos. A partir de 1º de dezembro, é obrigatório, os processos só podem ser submetidos via online por advogados ou solicitadores. Né? A forma que a gente utilizava antes de ir até a conservatória para despachar e encaminhar os processos, ela já não é mais possível, né? Então nós advogados precisamos usar a plataforma que foi disponibilizada para que os processos sejam submetidos online. A ideia é que isso sim facilite todo o processo, porque é utilizada inteligência artificial, então a priori as coisas são para ir mais rápido, né? Com uma velocidade maior, não precisando da execução da pessoa propriamente dita que analise os primeiros passos. Sim. Né? E uma pergunta super frequente e importante aqui até esclarecer. Não basta só mandar os documentos online, né, Patrícia? A gente precisa ter esses documentos aqui físicos. Como é que é isso? Explicar para as pessoas. Exatamente. Os documentos físicos, eles são obrigatórios, porque em determinados momentos a conservatória pede que a gente entregue, né, para verificação. Então, eles nos mandam, num primeiro momento, os documentos online, a gente verifica, confere se está ok, a gente pede que enviem pelo correio, porque num determinado momento a gente vai sim precisar apresentar esses documentos para a conservatória e eles ficam com esses documentos não são devolvidos para a gente. Tá, perfeito. Muito bom esclarecer, porque isso é uma dúvida bastante frequente. E é isso, pessoal. Podem acessar o QR Code que está aparecendo para vocês, preencher o link para saber se vocês têm direito à nacionalidade via judeu-sefardita, com o maior número de informações dos seus antepassados. Nesse vídeo vocês vão ter a descrição, os nossos contatos aqui da Martins Castro, nossas redes sociais, o nosso e-mail, olá@martinscastro.pt, para que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês possam esclarecer conosco, tá bom? Patrícia, agradecer mais uma vez por esclarecer aqui as dúvidas. Obrigada, Érica. E é isso.